Muito boa noite, estamos ao vivo para mais uma live que acontece aqui no nosso canal toda quarta-feira, todo sábado, tá? Raras exceções quando a gente avisa antes, tá? Quando a gente vai mudar um pouquinho o horário, mas é sempre um prazer estar aqui ao vivo com vocês, legal? As nossas lives, elas sempre ficam salvas, vamos dar aqui um segundinho, umas mensagens iniciais até o pessoal entrar. E muito bem-vinda, Camila, vamos só aguardar um pouquinho o pessoal entrar e hoje a gente vai falar sobre numeração predial, legal? E para quem não conhece ainda, né, meu nome é Igor Bretz, eu tenho um treinamento onde eu ensino arquitetos, engenheiros, principalmente a ganharem mais de 10 mil reais mensais através da regularização de imóveis, legal? Por que eu falo através da regularização de imóveis? Porque é o que eu atuo hoje, né? A Camila é aqui da cidade, né? Não sei se a Camila sabe, eu já não faço mais projetos, né? Eu fiz um projeto agora essa semana, ajustei o projeto da minha casa que eu vou construir mais porque era minha casa, né? A gente vai... hoje a gente trabalha exclusivamente com regularização de imóveis, que sem dúvidas é o melhor caminho para você chegar a um salário de mais de 10 mil reais mensais, ou muitas vezes bem mais do que isso, né? Bom, gente, e aí então a gente sempre traz alguns assuntos, né, relevantes ou assuntos que normalmente o pessoal tem alguma dúvida, vem algum questionamento aqui para mim, e aí a gente sempre desenvolve algum material, alguma live, né, algum comentário, algum post sobre esses comentários quando eles surgem, legal? Aí ó, andei vendo vídeo, outros... Aí ó, andei vendo um vídeo e outro dos seus, Igor, muito bacana. Legal, Camila, obrigado, viu? Eu acho muito bacana quando vem gente aqui da cidade na nossa live, esse material fica salvo depois, mas eu acho que passa um pouco de autenticidade, né? Quando tem alguém aqui da cidade, vê que realmente a gente tá aí nativa, que a gente faz, né? E, enfim, é isso. Vamos lá. O que a gente fala aqui, então, né? Sempre que o pessoal posta alguma coisa, me manda alguma mensagem, a gente cria algum conteúdo. Então, é muito importante que você mande suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida. Nossa ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo, sabe? A gente compartilhar um pouquinho aí do nosso conhecimento, um pouquinho do nosso dia a dia do escritório e contribuir aí um pouquinho com vocês. Quem dera se eu tivesse alguém me falando isso há alguns anos lá atrás, quando me formei, não é isso? Então, vamos lá, gente. O tema que eu quero trazer aqui hoje é numeração predial. Como funciona? Tá? E por que isso daí é importante a gente saber como funciona, como isso vai poder te ajudar na regularização de imóveis, né? Na verdade, a identificar muitas vezes um imóvel irregular, você poder oferecer os seus serviços, né? Somente de você muitas vezes saber identificar que o imóvel está irregular. Engraçado que eu postei um stories hoje falando alguma coisinha sobre numeração, né? Eu não vi como fechou, mas a maioria das pessoas ainda, quando eu perguntei, vocês sabem quem que atribui a numeração, quem que dá o número? Se é o loteamento, o loteador ou a prefeitura? E a maioria respondeu que era o loteador. E na verdade não, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa é, normalmente, tá? Quando a gente fala normalmente, por quê? No nosso Brasil nós temos mais de 5 mil cidades, né? Pode ser que alguma cidade ou outra mude um pouquinho a regra da numeração. Por exemplo, Bauru, que muda um pouquinho a regra, a gente fala um pouquinho dela mais a seguir, tá? Mas normalmente, a prefeitura também dá em Bauru, tá? Mas normalmente quem faz a numeração predial é a própria prefeitura, tá? Em que momento? Quando a pessoa dá entrada com algum pedido de uma aprovação de um projeto. Por quê? Aqui em São Roque, por exemplo, tá? A Camila tá aqui com a gente, de repente é até interessante saber. Aqui em São Roque eles falam que é uma forma de você coibir, né, qualquer obra irregular, qualquer construção sem uma aprovação de projeto, enfim. Porque essa carta, em teoria, você precisaria para fazer a ligação de água, de luz, né? Lá no documento da prefeitura ainda fala telefone, mas telefone a gente sabe que é um negócio mais tranquilo, mas muitas vezes para você pedir água e luz, você, em teoria, você somente conseguiria através dessas cartas de numeração, tá? Isso daí é um grande questionamento que eu tenho, tá? Até da forma que isso funciona, de você poder ou não
solicitar um pedido de numeração independente de uma construção. Por quê? Imagina só, e uma vez eu questionei a prefeitura a respeito disso. Falei, olha, eu tenho um lote e nesse lote eu não quero construir, eu só quero plantar. E aí, como que eu faço? Não posso solicitar uma numeração? Ah, não, Igor, não... Aqui em São Roque eles negaram, tá? Porém, via de regra você solicita para a prefeitura alguma numeração para você ter essas instalações, mas as prefeituras, muitas vezes elas negam, tá, esse pedido ou somente fazem a numeração quando você entra com um pedido de aprovação de projeto, porque aí sabe que tudo bem instalar água e luz, né? Porque se você construir ali você já pediu para construir, entende-se, pelo menos deveria ser, que você vai construir conforme foi pedido, legal? Bom, primeiro passo é esse, mas qual que é o critério para a prefeitura fazer essa numeração? Né? Ela é aleatório? Quem que faz? Normalmente, gente, eu estou falando aqui de São Roque, tá? Porque, como eu te falei, mais de 5 mil cidades do nosso país, pode ser que uma ou outra tenha alguma variação, mas normalmente quando você entra com uma aprovação de projeto, né, aqui em São Roque o fiscal vai no imóvel, né, mas muitas vezes a pessoa, o próprio engenheiro, o arquiteto da prefeitura, o responsável técnico que faz a aprovação dos projetos, ele tem algum sistema para consultar, ver a localização daquele imóvel, né, com propriedade, e aí ele consegue atribuir uma numeração com o seguinte critério. A numeração, gente, ela é sempre crescente, tá? Começando do ponto central da cidade, da Praça da Matriz, que seja, tá, aqui em São Roque, do ponto central para a área periférica. Sempre. Repare só aí na sua rua, se não funciona assim. Veja uma sequência que normalmente ela cresce de uma ponta da rua para outra e normalmente inicia-se na ponta da rua mais próxima à região central, ao centro da cidade, a matriz, e depois ela vai aumentando essa numeração no decorrer da rua, aumentando a numeração para a área periférica. Por que que isso existe, gente? Porque é muito mais lógico você entender que é muito, né, é mais fácil, muito mais provável que você tenha alguma ampliação de alguma rua, de alguma avenida, do centro para fora. Tá? Então, com isso, você conseguiria manter uma ordenação dessa numeração. Legal? Então, então a gente já sabe que sempre aumenta. De qual ponto que você vai pegar? Ah, Igor, mas e quando é uma rua paralela? Estou com o centro aqui, é uma rua paralela. Como que a gente faz? A gente verifica qual que é mais perto, essa ponta ou essa outra ponta aqui. Então, você vai começar, né? Vamos falar que aqui é mais perto, dessa ponta aqui da rua para a ponta mais distante dessa rua. Legal? Feita simplesmente dessa forma. E outra coisa, você então já sabe a sequência, qual que é a orientação da numeração dessa rua, tá? Que vai ser atribuído. E como que é feito então o número da casa propriamente dito? É feito através da metragem desse arruamento e é atribuído que o lado par da rua é o lado direito e o lado esquerdo da rua é o lado ímpar. Legal? Repara se na sua cidade, aí na sua rua, funciona exatamente desse jeito. Aqui onde eu moro é número 756. Eu estou o centro está para lá, a rua ela aumenta a numeração para cá, e aqui eu estou do lado par, que é um lado direito. Legal? Então vamos lá, a gente já sabe identificar quais são esses critérios, mas por que isso daí é relevante? Né? Por que isso daí é importante a gente saber? Primeiro, você ter uma numeração oficial, você vai ter uma segurança de você colocar um número para você poder receber suas encomendas, suas compras, para você poder ter uma segurança mesmo, uma facilidade, até mesmo para o entregador, né? No Mercado Livre, que seja uma pizza que vai entregar na tua casa, não ter o risco de entregar no imóvel vizinho. Acho que todo mundo já se deparou com a situação de andar aí na rua, procurar alguma casa e ter aquela rua onde você tem uma numeração e daqui a pouco muda, daqui a pouco diminui, aumenta de novo. Enfim, é muito comum
as pessoas colocarem, normalmente quando o loteador faz o projeto, ele vai atribuir um número do lote e quadra, mas o número do lote não é o número que vai ser do prédio, tá? Da construção existente naquele imóvel, legal? Então, você tem lá, entra com um projeto do lote 20 da quadra P, e aí você, então, entra com essa informação na prefeitura, e a prefeitura vai atribuir uma numeração, que o lote 20 da quadra P passou a ter o número 756, por exemplo, legal? E o que isso daí vai te resguardar, gente? Vamos lá, se você tem dois números em uma mesma rua, olha só a confusão que isso gera. Isso daí acontece demais, tá? Acontece demais mesmo. Quem que vai ter o direito de usar? Você pode acionar a mesma prefeitura para notificar a pessoa, para alterar o número, enfim, porque ela não poderia usar um número que foi atribuído com esses critérios que a gente falou, né? Tá? Normalmente é atribuído, o ideal seria que fosse onde está o portão, o acesso da construção, média do início da rua, para você saber qual que é a metragem lá do par ou ímpar, porque daí você evita qualquer inconsistência nessa numeração. Mas normalmente o que acontece também, você tem ali uma faixa, né, que de repente você pode até pedir para a prefeitura alterar sua numeração, que vamos falar, se você tem 10 metros de testada do teu lote, você teria ali pelo menos 5 opções de numeração para você, né, de repente, ter ali no seu imóvel, tá? É muito comum também quando você tem um único lote que você constrói 2 casas, ou 3, tá? Como você vai fazer 3 ou mais? Quando você de repente tem um lote e que você constrói várias salas, ou você tem um lote e você constrói 2 casas geminadas. É possível sim a prefeitura atribuir 2 numerações para um mesmo lote, tá? Então já quebra toda a ideia de que a numeração do lote é a numeração que vai ser atribuída para a construção, legal? Então você pode ter mais de 2 números, 2 ou mais números para um mesmo lote, desde que sejam construções independentes, legal? Vamos lá. E como que isso daí vai te ajudar a trabalhar com regularização de imóveis? Gente, eu sempre comento o seguinte, nós temos que fazer a divulgação por todos os meios possíveis. Na internet é uma baita ferramenta? É sim, mas a gente também tem o marketing do boca a boca, funciona muito bem, a gente tem muitos clientes de recomendação e muitos clientes, gente, que eu atendo hoje é porque eu converso, tenho uma oportunidade, eu deixo um cartão para a pessoa, eu falo do meu trabalho, falo da importância, a gente no curso ensina você a vender, algumas técnicas de venda também, e aí a gente consegue divulgar o nosso trabalho. E se você de repente vai em algum lugar e você já presta atenção ali, tem dificuldade para procurar aquela numeração, quando você chega para a pessoa e você vai conversar, já é uma baita de uma dica que aquele imóvel está irregular e que você pode então oferecer os seus serviços para que ele faça a regularização do imóvel. E aí você, sabendo identificar que esse imóvel está irregular, você consegue passar para o pessoal, olha, vale a pena você ter a regularização da sua casa, porque você pode estar pagando IPTU mais em forma de multa, porque se algum dia você quiser vender, e aí você passa todos os benefícios que a gente sempre lista, né, para você conseguir despertar um interesse na pessoa em fazer aquele serviço de numeração, legal? Isso daí, gente, funciona, tá? Funciona bastante, tá? Vocês podem reparar, presta atenção se na sua rua, da sua casa funciona desse jeito, e depois você pode comentar aqui comigo, me dar um feedback para falar se funcionou, se não funcionou, tá? Porque essa é uma dica bem legal mesmo, tá? Algumas cidades mudam, né? Eu falei aqui de Bauru no início aqui no começo da live, e em Bauru como que funciona a numeração? Também a gente tem o mesmo critério, tá? Começa da rua começa da ponta da rua mais próxima à região central da cidade, e a numeração vai aumentando de acordo com o que vai andando sentido a área periférica da cidade. Porém lá você tem uma diferença que normalmente você tem lá
15-11. Normalmente são dois números que aparecem separados por um tracinho, tá? Por quê? Em Bauru, especificamente em Bauru, tá? Que é uma região, uma cidade que foge à regra, certamente tem algumas outras aí que devem fugir também, eles passam da seguinte forma: o primeiro número que tem é o número da quadra, e depois o segundo número é o número do prédio. Então eu tenho lá o número da quadra e o número da quadra e o número do prédio. Isso daqui ajuda bastante a identificar, porque se você sabe, eu estou na quadra 12, todas aquelas casas daquela quadra vão iniciar pelo número 12. Eu estou procurando 13, então você já consegue identificar de uma forma mais fácil qual que é a quadra que você vai, tá? Se você está procurando o lote, prédio 15-11 e você está na quadra 12, você sabe assim, poxa, olha só, tem que andar 3 quarteirões mais para frente para aí eu começar a procurar um número exato. Facilita bastante, é uma outra forma de você ter essa numeração, tá? Segue o mesmo critério, tá, gente? É mais fácil você ter uma ampliação de alguma avenida da parte mais central para a área periférica. Então, se essa quadra tiver aumento dessa avenida, né, você vai ter um acréscimo de quadras e você vai aumentando o número de quadras e número do lote e número do prédio, bem como se você tiver somente o número, que é o mais comum, você vai ter um acréscimo também. Legal? Não sei se deu para entender bem esse conceito. É um conceito bem simples, tá? Bem prático, mas que nos ajuda demais mesmo aí, de repente, até a oferecer os nossos serviços. Você saber identificar essa numeração, como ela funciona. Legal, gente? Pessoal, então, dessa live aqui, eu vou encerrar ela, tá? Porque essa live aqui é uma live bem objetiva, bem curta, técnica, tá? Mas eu vou abrir uma outra live aqui em seguida para a gente fazer um bate-papo, legal? De vez em quando eu tenho esse hábito, né? Estou criando cada vez mais esse hábito de abrir a live aqui com tema avulso para a gente ter aqui um momento de bate-papo entre a gente. Vou contar um pouquinho de caso aí para vocês, legal? Então é isso, até daqui a pouquinho, valeu!